Minha gente querida, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 70% das mulheres atingem a menopausa espontânea por volta dos 50 anos. Porém, algumas mulheres podem sentir os efeitos da menopausa antes do tempo. Segundo a FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a menopausa precoce é o fim permanente da menstruação antes dos 40 anos de idade, condição que pode acometer cerca de 1% das mulheres antes dos 40 e 0,1% das mulheres antes dos 30 anos. A menopausa, a longo prazo, pode provocar uma maior propensão à osteoporose e também a doenças cardiovasculares, entre outras, gente, entre outras, viu? Porém, minha gente querida, para esclarecer todas as minhas, as suas, as nossas dúvidas, vamos receber hoje sobre o assunto menopausa, ela que é médica ginecologista e obstetra, a doutora Cádia Frois, que a gente recebe com muito carinho, a filha ilustríssima da dona Suzana. Boa noite, bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Prazer receber. Prazer. Gostou do nosso novo cenário aqui? Tá lindo. Lindo, adorei. né? Lindo. Sim. Digno de receber os nossos convidados como a senhora. Muito viu, obrigada né? pelo convite. Quer dizer que a dona Suzana está acompanhando, é? Tá. Quer dizer que, doutora, existe inclusive... vamos lá, antes de sentar, a palavra menopausa. Menopausa, de onde que vem? Se a gente dividir, né, a gente já vai entender. Menstruação, pausa, uma pausa na menstruação, ou seja, é uma parada fisiológica dos ciclos menstruais da mulher. Né? Que Por quê? legal. Porque os ovários, né, que são os órgãos responsáveis por formar, por fazer o óvulo, né, para poder a mulher engravidar, eles simplesmente param de funcionar. Né? A gente tem uma quantidade de óvulos que vai sendo diminuindo ao longo da vida da mulher. Vamos falar sobre isso, a partir desse momento, aí a menopausa acaba, os hormônios começam baixando, começam caindo, e aí a mulher vai sentindo aqueles efeitos. Então temos muitos assuntos hoje, Bastante. viu, gente? Aliás, olha, o diretor já colocou, nossa equipe já colocou uma foto minha aqui do programa agora, minha gente. Inclusive tem essa foto no nosso Instagram, @programa Saúde e Fé, e você já pode, nesse Instagram, colocar a sua perguntinha para a doutora Cádia aqui, para você participar e interagir. Segue a gente lá também. Doutora, por favor, sente-se com muito carinho. Então, doutora, eu li algumas coisas, né? Mas aqui a prioridade é as suas respostas aqui, sempre com muita sabedoria. É verdade, só confirma, doutora, é verdade que quando a menina nasce, ela já nasce com mais de 2 milhões, né, no seu ováriozinho, que está a informação, mesmo na barriguinha da mamãe, nasce com mais de 2 milhões no seu ovário de óvulos, e que quando chega ali o menarca, né, que é o início da menstruação, nesse processo até chegar lá, ela vai perdendo e chega mais ou menos uns 400 mil, doutora? Perfeito. É isso? Isso mesmo, ela vai perdendo ao longo dos anos, pela própria fisiologia da mulher mesmo. Né? A gente já nasce com a quantidade fixa de óvulos, né? E esses óvulos, eles vão estar lá até o fim até a menopausa da mulher. Né? E ao longo dos anos, eles vão caindo vertiginosamente. Cerca de 1.000 óvulos por mês a cada ovulação. Cada ciclo menstrual, cerca de 1.000 óvulos vão sendo atresiados, vão sendo atrofiados. E quando, doutora, chega até lá, como é que é o período, assim, o período entre menarca e menopausa? Como é que tem o nome isso aí, doutora? Sim, é o menacme. A gente chama de menacme. Então, que é o período da menstrual, nomes técnicos, né, que a gente acaba utilizando. É o período que a mulher está fértil, né, para engravidar. Porque as pessoas dizem assim, doutora, assim, eu estou na menopausa, né? A pessoa está com 60, 70 anos, estou na menopausa. Mas, na verdade, a gente tem que entender, a doutora está aqui hoje para esclarecer, não é isso, gente, não é isso. A menopausa, ela determina, doutora, uma data. Isso, é a data em que a mulher parou a última menstruação da mulher. A última menstruação é a menopausa. E a gente só consegue diagnosticar a menopausa retrospectivamente. Ou seja, ela tem que estar pelo menos 1 ano completamente sem menstruar. A última menstruação não sangrou mais, deu 1 ano, aí agora eu estou na menopausa, realmente. Né? Só que além da menopausa, a gente tem um outro termo que a gente
usa, que é o climatério. Que é o definitivo, né? Não, o climatério é o período. Tá. Esse que a gente chama período transicional, que é o período em que, mais ou menos os 40 anos, 10 anos antes da menopausa, né? A menopausa, ela normalmente se inicia ali entre os 48, 52 anos. A mulher brasileira, geralmente 48 anos, né? 50 anos. E 10 anos antes, ela já começa a ter uma queda dos hormônios e já pode começar a ter alguns sintomas e também ter consequências fisiológicas dessa queda desses hormônios, né? Por isso que o período fértil, doutora Araci, é esse período menacme, é o período fértil, porque ali está acontecendo essa produção de óvulos ainda está ativa, né? O ovário ainda está ativo. Então, de quanto em quanto, mais ou menos? Qual é o período, assim, digamos, para orientar para quem está em casa? Né? Varia bastante, mas mais ou menos entre os 9 anos, a menina já pode menstruar, é normal, a partir dos 9 anos, até mais ou menos os 50 anos, 52 anos. Entendi. Né? Abaixo dos 40 anos, se a mulher, como você falou no início, se a mulher tem essa menopausa abaixo dos 40 anos, a gente considera que é uma menopausa precoce. Aí já é patológico, não é fisiológico. Né? Aí a gente deve tratar essa menopausa com a terapia hormonal até o período que ela deveria entrar, que seria os 50, 52 anos. A gente já vai falar sobre essas terapias, etc., tudo isso. Agora vamos entender uma coisa, doutora, assim, estrogênio, progesterona, né, são esses nossos hormônios né? sexuais, isso. Então, esses hormônios que são produzidos ali nos folículos ovarianos, né, que são onde são produzidos os óvulos, né? Por isso que quando acabam os óvulos, acabam os hormônios, né? O estrogênio é o hormônio responsável pela vitalidade da mulher, pela o viço da pele, do cabelo, né? A parte cardiovascular, a mulher tem menos riscos de problemas cardiovasculares enquanto ela está no menacme, ou seja, enquanto ela ainda não entrou na menopausa. Depois que ela entra na menopausa, esse risco cardiovascular ele se iguala ao homem, né? Ele se iguala ao homem. E nessa fase do menacme, o estrogênio protege, ele faz essa proteção cardiovascular. Né? A progesterona não, a progesterona ela é um hormônio, o hormônio principal da gravidez, né? É um hormônio que ele deixa aquela camadinha de dentro do útero, que é o endométrio, deixa aquele endométrio mais estabilizado, né? Então, cada um tem uma função ali, né? Na fisiologia da mulher. Eu não quis atrapalhar o raciocínio dela, mas você viu que teve um barulhinho? É as nossas perguntas que estão chegando. Assim. É a nossa amiga Fátima Silva, de Bragança Paulista. Obrigado, Fátima, pelo carinho, pela participação. Boa noite, Frei, sua bênção. Deus abençoe, Fátima. Doutora, o que acontece com o corpo da mulher durante a menopausa? Nossa super Fátima, doutora. Ai, olha, infelizmente acontecem muitas coisas. E assim, a natureza entende, né, que a mulher não pode mais procriar, né? Então ela entende que essa mulher vai envelhecer para morrer. Então ela tem um envelhecimento bem acentuado, né? A parte da pele fica mais fina, o osso da mulher fica menos denso, a densidade mineral óssea diminuída, fica mais fraco, a mulher pode ter ganho de peso e pode ter aqueles sintomas, né, aqueles calorões, os fogachos, que são devido à falta do estrogênio, né, alteração do sono, diminuição da libido, tudo isso pode acontecer e começar a acontecer nessa fase transicional, essa fase do climatério. Fica tranquilo que eu fiz a minha colinha, eu vou perguntar tudo isso, viu, assim, com calma. Agora, doutora, de repente, assim, muitas mulheres podem pensar assim, né? Ou, de repente, os homens pensam assim, a mulher está lá, está menstruando, se sabe que quando começa o período menstruar, a famosa TPM, etc., todo um período antes, e de repente muitas mulheres pensam, não vejo a hora de chegar à menopausa para interromper esse ciclo, para acabar com esse ciclo mensal, etc., né? Da descamação, tudo mais assim, né? Aí muitos pensam assim, mas depois que termina isso, doutora, assim, é uma libertação para a mulher, ou vem outros probleminhas como consequência, doutora? Olha, eu acho que a mulher tem que fazer as pazes com seu ciclo menstrual, viu? Porque depois que termina... Porque o que vem depois... o que vem depois não é muito bom. Como eu falei, a mulher, a natureza entende que a mulher vai envelhecer, né? Então, vão aparecer, inclusive,
alterações que podem levar aumento dos problemas cardiovasculares. Tá, isso eu vou chegar agora. Então vamos por parte. Eu coloquei, o que acontece com o aparelho genito-urinário, doutora? Genito-urinário. Pode existir a síndrome genito-urinária, que é a atrofia desse aparelho genito-urinário, né? Então, os órgãos genitais da mulher, eles ficam mais atrofiados, diminui a lubrificação, ficam mais ressecados. Entendi. E pode ter dor durante a relação sexual. Então, tem vários sintomas aí que a mulher pode sentir. Pode ter incontinência urinária por causa dessa atrofia, né? Entendi. Então, o que acontece, por exemplo, com a pele e os cabelos, doutora? ficam mais finos, diminui o turgor, diminui a elasticidade, diminui a produção de colágeno, de ácido hialurônico. Né? Tudo isso na pele, vai afinando a pele. Vai né? afinando a pele. E a senhora citou assim, questão cardiovascular. O que acontece com o aparelho cardiovascular? Aumentam os riscos, né, aumenta as placas de ateroma, a ateromatose pode aumentar, aumentando o risco de infarto, de acidente vascular cerebral. E se a pessoa já tem um antecedente, tem um histórico, já tinha esses problemas, acentuam-se? Acentua. Olha que interessante. Os ossos, o que acontece com os ossos? Os ossos ficam mais fracos, né? Diminui a densidade mineral óssea, né? O cálcio vai ser menos absorvido, a maleabilidade dos ossos fica diminuída, então tem risco de fraturas. O que acontece com o sistema nervoso? Então, aumenta a chance, o risco das demências, né? O risco do Alzheimer. Então, a mulher na menopausa tem esse risco aumentado. E no sistema metabólico como um todo, doutora? Risco de diabetes aumenta a resistência insulínica, né? A chance dela ter um aumento da glicose, né? E essa resistência insulínica aumenta o diabetes tipo 2. Doutora, é uma sentença de morte? Quase. Ah, não, doutora, vamos dar uma esperança assim. Isso, né? Então, eu vou convidar a doutora a ficar ali um pouquinho de pé, doutora, assim, a equipe, vem cá. Porque nós temos aqui uns fatores que melhoram, assim, isso aqui é muito bom, doutora. Sim, com certeza. Ou seja, alguns que pioram aqui, a senhora até citou, mas assim, vamos dar um ar de esperança aí pro povo de Deus. Com certeza, gente. A atividade física, eu acho que é um dos fatores essenciais de melhora da menopausa, principalmente aquelas atividades aeróbicas, corrida, exercícios funcionais. Caminhadinha, né? Caminhada, mas de preferência com aquela caminhada mais vigorosa, tá? Mais exigente. Porque a atividade física, além de aumentar a endorfina, diminui o risco de depressão, ela aumenta essa densidade mineral do osso, né? Diminuindo o risco de fratura. E tem estudos que mostram que a atividade física, ela diminui até 50% da chance dessa mulher ter os fogachos, aqueles calorões, né? Outra alimentação também? Isso, higiene do sono. A mulher na menopausa, ela tem muita insônia, né? Então, não deve ficar levando o celular para a cama, deixar a TV ligada na hora de dormir. Então, deixa tudo apagado, tudo fechadinho, que é para poder você dormir cedo, que é para poder produzir hormônios bons, melatonina, GH, que são hormônios que você ainda está produzindo, né? E vão auxiliar bastante aí na redução dos riscos da menopausa. Alimentação saudável é essencial, né? Então... Aliás, só para completar, daqui um pouquinho a gente vai colocar uma mesinha aqui com alguns alimentos. A doutora não é nutricionista, mas assim, alguns alimentos que podem indicar o quê? Esta alimentação saudável. Né? Isso. A socialização é muito importante porque nessa fase, como eu falei, a mulher tem mais chance de depressão e aí era aquela fase, às vezes, que a gente chama de síndrome do ninho vazio, que às vezes os filhos estão saindo de casa, né? E aí, se essa mulher tiver uma congregação, né? Algum local para ela congregar com outras pessoas, isso vai auxiliar bastante e diminuir o risco da depressão. Né? Suplementação é muito importante também. Nem sempre a gente consegue tirar tudo da nossa dieta, né? E às vezes a gente precisa suplementar a vitamina D, ômega 3, mas cálcio, sempre com orientação, né, doutora? Sempre com orientação médica, né? Ou da nutricionista. Fitoterápicos são muito importantes também, principalmente naquelas mulheres que não podem fazer a terapia hormonal, né? Que são o quê? São agentes que são retirados das plantas e têm uma ação semelhante aos nossos hormônios.
eles agem fracamente ali nos receptores, mas para algumas mulheres eles têm um efeito bem positivo. Entendi. Tá? E a terapia hormonal, que eu acho que a gente pode até, é um tópico para a gente falar só sobre isso, que a gente pode falar lá no final, né? Agora, o que pioram esses quadros aí, Com doutora? o contrário, né? O sedentarismo, né? Na menopausa, a gente tem aumento do peso, né, da mulher, diminuição da massa muscular, sarcopenia, então sedentarismo pode causar o sobrepeso e obesidade, e isso pode levar mais ainda ao aumento da resistência da insulina, o diabetes, as doenças cardiovasculares, né? Então é muito importante que você evite isso, tá? É o isolamento social, né? Em contraponto ali à socialização. Alimentos industrializados, é muito importante que você evite alimentos muito processados, refrigerantes. Aquelas bobagens, você entendeu, aquelas bobagens mesmo. Isso. Café também em excesso pode aumentar, né, a ansiedade. Bebida alcoólica, açúcares, tudo isso pode ser prejudicial nessa fase da menopausa. Nós estamos aqui ao vivo com o nosso programa Saúde e Fé. O assunto de hoje é menopausa, né? Nessa uma etapa importante, enfim. E a gente está fazendo tudo isso por quê? Porque a gente quer trazer informação para você. Mas é importante, assim, claro que as mulheres, elas são especialistas nisso, elas passam por essa situação, assim como os homens também têm os problemas deles, enfim. Mas é importante, então é um tema só para mulher? Não é para mulher não, gente. O maridão, atenção maridão, você que está vendo que a sua esposa está chegando, você também está chegando tem a fase andropausa que vai ser um tema nosso aqui, mas você está percebendo que a sua esposa está chegando nesses períodos aqui. Tem que entender. É por isso que a gente traz informação para você entender como é que funciona o corpo de sua esposa, o corpo de sua mamãe, viu? De sua mamãe, para que você, uma vez entendendo isso, respeita também, porque tem várias situações que estão modificando aí dentro, que não depende dela, não escolheu isso, né? Mas é importante saber que também, como disse a doutora, é uma torturiazinha, né? E às vezes grande, né? Então, se não tiver um apoio, um acompanhamento, uma compreensão dentro de casa, né? A situação fica complicada, viu, gente? E eu já estou aqui com a tela, diretor, coloca aqui, olha a tela do nosso Instagram, gente. Programa Saúde e Fé. Você começou a seguir, né? Programa Saúde e Fé. Já começaram também a chegar nas perguntas. Esse povo é maravilhoso, bom demais. A Lu está dizendo boa noite, nunca engravidei e vou fazer 40 anos. Isso leva a entrar mais cedo na menopausa? Pergunta a Lu. A doutora já está pensando na resposta, viu, Lu? A Dé 22, assim, ó, de São Paulo, tenho 51 anos, já não menstruo há 6 anos e a única queixa é o calor insuportável que sinto mesmo no inverno. O que posso fazer para amenizar? Né? A Super Dé. E a dona Zenaide disse, amo o seu programa. Eu falei, parabéns, obrigado, dona Zenaide, que maravilha. Você também pode mandar a sua pergunta, o seu áudio, o seu videozinho, que a gente vai chegar aqui, né, na doutora, viu? Doutora, a senhora já pensou na resposta da Super Lu, que ela está dizendo assim, ó, nunca engravidei, vou fazer 40 anos, isso leva a entrar mais cedo na menopausa? Pergunta a Super Lu. Não, o fato dela nunca ter engravidado não é um fator de risco para ela entrar numa menopausa precoce, né? Mas, com certeza, ela já tem, a partir dos 40 anos, já tem uma diminuição importante dos óvulos. Então, se ela quer engravidar, ela deve correr aí. Então, fala isso pra ela, Lu, tá? Então... Lu, vamos engravidar, se você quer, tá? Se não, tudo bem. E a Super Dé, tem que colocar um código lá, que tem 51 anos, já não menstrua há 6 anos e a única queixa é o calor insuportável que sinto mesmo no inverno. O que posso fazer para amenizar tudo isso? Pergunta a nossa amiga. A Dé, né, ela tá justamente, provavelmente com uma deficiência aí dos estrogênios, que é o hormônio que causa, a falta dele causa esses calorões. O melhor tratamento para ela está na fase de janela de oportunidade da terapia hormonal. Tá? Então, se ela não tiver nenhuma contraindicação, ela deveria conversar com o ginecologista dela para fazer a terapia hormonal, que ela vai ter muitos benefícios. Além disso, lógico, né? Atividade física, alimentação saudável, tudo aquilo que a gente já falou no início do programa, né? Certo, olha que maravilha, gente, como é bom participar, né? E temos pergunta, diretor? Temos pergunta? Isso, chegando? Ah, ligação, gente, ligação. O 0300 210 1210, o telefone mais amado desse planeta. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Silvelaine, é isso? Edilaine. Edilaine, fala da onde, querida? Curitiba. De Curitiba, né?
Seja muito bem-vinda. Está acompanhando o Saúde e Fé. Está gostando do programa? Sim, estou gostando. Ele é instrutivo, né, Edilaine? Sim, né? é muito bom. E aproveita que a médica está aqui, Edilaine, e você em Curitiba. Qual é a sua pergunta para a doutora Kátia? Eu quero fazer para ela a pergunta para saber se é verdade que quem tem um útero grande não vai sofrer com os calorão da menopausa. Então, fez a pergunta, vai ouvir aí no conforto da sua casa, viu, dona Edilaine? E aí, doutora, o que a gente pode ajudar? Então, as pessoas confundem muito, né, o útero, o ovário. O útero, ele é um órgão que ele não produz hormônios, né? O que produz são os ovários. Então, o fato dela ter um útero grande, ter, talvez, sei lá, um mioma, alguma coisa. Isso é fisiológico? Então, pode ser fisiológica, Okay. pela paridade, por ter tido várias gestações, né? O útero pode ficar maiorzinho também, ou por alguma patologia, mioma, patologias benignas, podem fazer Okay. aumentar o útero. Mas isso não interfere na questão da menopausa, tá? Agora, se ela tiver ovários grandes, isso vai interferir? Também não, porque não é porque ele está grande, né? Às vezes por ovário policístico, por alguma patologia, mas isso também não interfere na menopausa. O que pode interferir no tempo da menopausa, às vezes é a hereditariedade, a mãe entrou na menopausa mais tarde ou mais cedo, a filha também pode entrar na menopausa mais tarde ou mais cedo. As mulheres, doutora, assim, no seu consultório que a senhora atende, elas são orientadas a se prepararem para essa fase, doutora? Olha, eu costumo orientar bastante as minhas pacientes, principalmente não só na questão delas entenderem como que funciona todo esse processo, né? Porque eu acho que o principal é o que a gente tem muito medo do que a gente não conhece, né? Então, se você não conhecer o que está acontecendo no seu corpo, como que você vai poder se tratar, poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu tento sempre dar o maior número de informações possíveis e, lógico, sempre orientar e fazer os exames preventivos todos para essa fase, né? A senhora falou e comentou no bloco anterior, doutora, assim, que a importância de uma alimentação saudável, né? E eu prometi para você que aqui nos estúdios nós íamos mostrar, né, algumas orientações de alimentos. Eu vou convidar a doutora, assim, para nos aproximarmos aqui da nossa super bancada, doutora, assim. Por favor, doutora, assim, a gente tem... deixa eu ver aqui. Tem um xizinho e tem um Vzinho. Então, comenta primeiro, assim, o que faz bem, né? Vamos comentar o que faz bem, né? Então, a gente tem aqui as folhas, couve, alface, né? São ricas em cálcio, ácido fólico, né? Isso é muito importante para a mulher. São alimentos pré-bióticos, né? Melhoram ali a parte do intestino. As frutas, banana, tem bastante triptofano que vai agir bastante no humor dessa mulher, né? Assim, eu não sou nutricionista, como o senhor falou, né? Mas assim, o que a gente sabe, que o principal é que a gente tem que ter uma alimentação de verdade, comida de verdade, nada, quanto menos processado for o alimento, melhor, né? A gente tem um chazinho aqui, provavelmente é chá da folha de amora. O chá da folha de amora tem alguns estudos já que mostram realmente que tem um benefício ali na intensidade, redução da intensidade dos fogachos, né, dos calorões. A aveia é muito importante, né, para o intestino também, nessa fase, depois dos 40, 50 anos, aumenta a incidência do câncer de intestino na mulher, né? Pode não ser nutricionista, mas sabe o que faz bem, né? Sim, com certeza. O ovo tem bastante proteína, tem colina na gema. Entendi. Enfim. Ou seja, não é só porque entrou na menopausa que faz opção por esse tipo de alimento. Deve ser uma continuidade. Se for uma continuidade... Você que é mulher jovem, a vida toda ainda, 25, 30 anos, você já começa a se preparar para a menopausa ali, naquele período, né? Depois dos... Sempre Agora, se possível, se não teve, né? Se durante até chegar lá, na menopausa, enfim, foi uma mistura daquilo que é bom, daquilo que não faz bem, etc. Paciência, agora vamos tentar reescrever a história a partir dessas orientações. Então, prefira a alimentação saudável se você já entrou nessa fase, ou está nessa fase de transição. Então, faça a opção a partir de hoje de uma alimentação mais saudável, viu? A doutora citou algumas situações, colocou algumas situações assim, né? Olha, tudo que tiver carboidrato refinado, né? Bolo, pães,
aqui tem suspiro, né? Então, carboidrato refinado aumenta muito o seu índice glicêmico, aumenta a insulina. Okay. A insulina, ela é um hormônio que ele como se fosse um fermento para o corpo. Isso faz o aumento do ganho, faz o ganho de peso. Diabetes que eu diga. Diabetes, risco de diabetes aumenta. O café em excesso pode aumentar ali aqueles calorões, né? Refrigerantes, gente, refrigerante é uma coisa que não deveria nem existir. É um açúcar em líquido. Margarina, né? Margarina também, assim, dê preferência pelo menos a manteiga, né? Que é mais natural, presunto, tudo que for muito processado vai aumentar suas placas de ateroma, aumentar seu risco cardiovascular, aumentar o risco de infarto, de trombose, né? Só escutou o passarinho? Escutou o passarinho? Perguntas. Acho que podemos ler aqui, doutor, diretor, né? A Cíntia de São José dos Campos, a nossa terra lá, doutora. Sua bênção, Frei, Deus abençoe, Cíntia, muito bem-vinda, que maravilha ter você conosco nesse programa, viu? Por favor, estou no climatério e fazendo RH, né, reposição hormonal. O uso da progesterona pode engordar? Indica a retirada do útero para amenizar os sintomas da menopausa? Pergunta a Cíntia. Pode responder para a Cíntia, doutora. Uma ótima pergunta, Cíntia. Olha, a retirada do útero não vai amenizar seus sintomas. A terapia hormonal, mesmo a progesterona, ela não é ela que vai engordar você. Muito pelo contrário. O que engorda, o que aumenta o peso da mulher é a própria menopausa. Então, lógico, a gente diminui o metabolismo nessa fase, né? A terapia hormonal, ela não é um milagre também, né? Mas ela melhora bastante os sintomas. Então, você está numa fase que a fase de oportunidade dessa terapia hormonal para benefícios para você. Então, eu acho que você deve manter essa terapia, fazer atividade física e focar aí na alimentação mais saudável. Muito bem. Temos pergunta, diretor? Temos pergunta? Opa, o 0300 funcionando. Tá vivo, acordou, graças a Deus, viu? Alô, boa noite, Mara de São João del Rei. Boa noite, bem-vinda. Alô, dona Mara. Dona Mara. Oi. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Frei. Que Deus abençoe a senhora, viu? Aí de São João del Rei, é isso? A cidade? Oi. Isso. Dona Mara, a senhora está acompanhando Saúde e Fé, o assunto é muito interessante, porque é interessante. E qual é a sua pergunta para a doutora Kádia? Alô? A orientação que a gente dá aqui, na televisão, quando o programa é ao vivo, a gente adora receber ligação. Puxa vida! E eu sou um apresentador há tantos anos, eu adoro receber ligação. E é bom demais essa interatividade. Mas eu vou pedir só com muito carinho um favorzinho. Assim, quando você liga, quando você participa, assim, esquece a televisão. Porque às vezes a nossa tendência é a gente ouvir a pergunta lá na televisão. Não, se está falando pelo telefone, fala pelo telefone como são dois amigos falando pelo telefone. Assim, porque o que acontece? O nosso som está aqui, vai para o satélite, vai para outro satélite, até chegar em casa demora, né? Um pouquinho, alguns segundos, enfim, e a gente acaba se perdendo, viu? Então, orientação, fala com o apresentador ao vivo, mas fala mesmo, liga bastante, viu? Mas assim a gente pede que fale só pelo telefone direto, viu? Agora vamos tentar de novo. Dona Mara, boa noite, bem-vinda. Ok, então a gente vai tentar novamente com a Dona Mara. Então temos mais uma ligação. Super Tânia, boa noite. Alô. Boa noite, Tânia, de São Bernardo, acompanhando, é isso? Amara. Agora é a Dona Mara, voltou, Dona Mara. Dona Mara, então qual é a sua... Deus abençoe, viu? Qual é a sua pergunta aqui para a doutora Kádia? A minha pergunta é o seguinte: como eu não posso fazer reposição hormonal devido a tomar anticoagulante, quais são os fitoterápicos que eu poderia estar substituindo durante a minha menopausa? Muito bem, Dona Mara, muitíssimo obrigado, viu? Que Deus abençoe, viu? Desculpe a orientaçãozinha que a gente deu, mas é uma orientação prática e serve para todo mundo que a gente gosta, como apresentador, dessa interatividade, viu? Ao vivo acontece isso, mas fale pelo telefone que é muito mais prático, viu?
Aí, doutora. Vamos sentar lá, doutora, por favor, lá. né? Então, doutora, respondendo para a dona Mara, né? Sim. Ela não pode porque toma anticoagulante, né? Isso, então, inclusive, isso é muito importante, essa pergunta dela, que é uma das contraindicações, que são pessoas que têm mais risco de eventos tromboembólicos, trombose, né? Então, dona Mara, a senhora realmente, como tem risco de evento tromboembólico, não pode usar terapia hormonal. Nesse caso, existem alguns fitoterápicos que podem lhe ajudar nesses sintomas, né? Tem que ser prescritos também pelo médico, tá? Não deve se automedicar, mas existem simicifuga, racemosa, são os nomezinhos, são os derivados da isoflavona, né? Que são como se fossem fito-hormônios, que são hormônios das plantas, que eles acabam ocupando ali os receptores do hormônio natural da gente, do estrogênio, né? E acabam tendo alguns efeitos aí benéficos na mulher, né? Mas além disso, ela tem outros métodos alternativos, né? Tem acupuntura, técnicas de relaxamento, além da atividade física, como eu já falei, né? A senhora lembra que a dona Mara, e o telefone tocou porque parece-me que a dona Tânia também quer participar. Ela que é de São Bernardo. Dona Tânia, boa noite e bem-vinda! Boa noite! Que Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda. Acompanhando aí o Saúde e Fé em São Bernardo, certo? Isso, boa noite, Frei, a sua bênção. Que Deus abençoe muito, seja muito bem-vinda, viu? Sempre. E qual é a sua pergunta, aproveitando que o tema é muito interessante, saúde da mulher, especial menopausa, qual é a sua pergunta para a doutora Cádia, dona Tânia? Então, boa noite, doutora, é um prazer falar com você. Prazer, dona Tânia. Na verdade, eu tenho uma pergunta, eu entrei na menopausa com 52 anos, hoje eu estou com 57, e eu gostaria de saber se eu ainda estou na menopausa. A menopausa, ela tem um período para terminar? A mesma dúvida que eu tinha antes, viu? Sim. Se é um período ou é dali que começa, vai até a vida inteira? A menopausa é como a última menstruação, né? Mas a partir dali você continua sem os hormônios, né? Então você está sofrendo todos os efeitos dessa menopausa. É o período que a gente chama de climatério, né? Certo. Como eu falei, que é dos 40 aproximadamente até os 65 anos. Né? Entendi. Então, nesse período, a gente considera uma menopausa, né? Mas se você for ao pé da letra, a menopausa é aquela data específica lá. Que legal. Dona Tânia, um beijo para a senhora, que Deus abençoe. Liga sempre, viu? Doutora, vamos trabalhar, doutora. Temos liga... Opa, 0300 210, foi só falar, né? Dona Terezinha de Piracicaba, o rio mais famoso desse país, tem o rio Piracicaba da música, mas o rio Paraíba é o rio de Nossa Senhora, né, minha gente? Boa noite, dona Terezinha, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Que a senhora mora em Piracicaba, é isso? Sim. Então canta um pouquinho para nós o hino aí de vocês. O rio de Piracicaba... Vai jorrar água para fora, né? Muito bem, merece uma salva de palmas nossa cantora, minha gente? Claro que merece, olha que maravilha. Eu sabia, o canto eu podia cantar. Ô, dona Terezinha. Mas eu estou com depressão, estou esquecendo muito, estou assim, tenho moleza nas pernas, no corpo, não tenho vontade de fazer nada, estou assim. Então, eu estou falando com o senhor aí para me ver o que eu devo fazer, porque os médicos falam que eu tenho que fazer muito, como fala, exercício, caminhar, mas eu tenho tontura. Entendi. Então, Dona Terezinha, primeiramente a gente vai rezar pela senhora, para que esse período de depressão aí, primeiramente é uma doença, a gente sabe que precisa de tratamento, enfim, de acompanhamento, mas eu vou colocar a senhora em oração, vou colocar isso aqui para que Nossa Senhora interceda para que a sua vida, a sua família, o seu bem-estar aconteça a cada dia, viu? Mas como a senhora colocou situações concretas, desânimo, tontura, etc., é uma boa pergunta aí para a doutora Cádia orientar a senhora, viu? Então vamos lá, doutora. Qual que é a sua idade? Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu moro sozinha. Ok. Qual é a sua idade, querida? É horrível isso. Então, Certo. Qual é a idade que a senhora tem, querida? 54. Como?
74. Então, doutora Cádia, a dona Terezinha, de 74 anos, está lá vivendo a sua realidade, ela mora sozinha, como tantas outras pessoas, enfim. Que orientação que a senhora daria para ela nesse momento, doutora? Olha, dona Terezinha, eu acho que assim, o ideal assim, que você procurasse, né, até uma igreja, um local para você ir, para socializar, para sair, né? Saia, lógico, no começo a senhora não vai ter vontade, porque a depressão ela causa isso, ela dá aquela, a pessoa só quer ficar o tempo inteiro em casa, dormindo, né, que é para tentar apagar aqueles sintomas, aquela angústia, né? Mas tentar sair de casa, por mais que a senhora tenha, né, dor... Com cuidado, né? Máscara, etc., nesse tempo todo assim. Isso, com certeza. Mas não também. deixar de viver. Né? Não deixar de viver, tentar se esforçar para poder... Não precisa ser uma atividade física intensa, mas uma caminhada leve, pelo menos, já vai pegar um sol, né? Aumentar a sua vitamina D aí. Só isso aí já vai ajudar bastante. Ânimo, dona Terezinha, que Deus abençoe a senhora. Força e coragem, viu? Vamos estar em oração pela senhora, viu? E o telefone está tocando novamente, que maravilha. Dona Maria! Alagoas acompanhando conosco aí. Tudo bem, dona Maria? Alô? Boa noite, dona Maria. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Que Deus abençoe a senhora. Dona Maria de Alagoas conosco, acompanhando o Saúde e Fé. Dona Maria, qual é a sua pergunta? E aproveitando que a médica está aqui ao vivo conosco. A sua bênção, Padre. Deus abençoe, querida. A minha pergunta é a seguinte. Eu tenho 60 anos e 4 meses. E eu fiquei... A minha menstruação parei com 55. Só que eu sinto um cargo muito grande. Tem dia que parece que estou no meio de um fogo, bem grande, certo? Em cima de mim, muito sufocada. Eu gostaria de saber se existe algum remédio, porque eu já fui em vários médicos, mas não consegui. Certo, dona Maria. Muitíssimo obrigado. Um beijo para a senhora. Melhoras aí a cada dia, viu? E a doutora Cádia vai ajudar a senhora agora. Olha, dona Maria, com certeza existe remédio, tá? Infelizmente, tem muitos médicos que ainda estão desatualizados em relação à terapia hormonal. A senhora ainda está na janela de oportunidade para fazer essa terapia hormonal, que seria o quê? 10 anos após a menopausa. Após 10 anos, já não é benéfica essa terapia. Mas até 10 anos... É muito benéfico, tem mais benefícios do que riscos. Apesar da gente ter aquele medo, né, de ter o câncer de mama, mas a chance de ter um câncer de mama em mulheres que fazem terapia hormonal, isso é um dado atualizado do consenso brasileiro agora, de 2018, de 1 para 1000 mulheres. Entendi. Então, e além disso, a terapia hormonal, além de melhorar esses sintomas todos que a senhora tem, ela vai reduzir a chance de problemas cardiovasculares, que é o que mais mata as mulheres. Mata 4 a 5 vezes mais do que o câncer de mama. Então, tem que dar informação para a senhora e para a senhora poder decidir o que a senhora realmente quer. Se a senhora quiser fazer terapia hormonal, procura um médico que seja mais atualizado aí, tá bom? Obrigado, Dona Maria. Obrigado pela pergunta. Viu como valeu perguntar? Doutora, vamos falar um pouquinho, então... Quando é que é recomendado uma terapia hormonal? Hormonal é colocar o hormônio, o estrogênio, a progesterona no organismo? Como é que é? Isso, vai repor justamente esse hormônio que está faltando, né? É recomendado assim que a mulher começa a ter os sintomas, se forem sintomas moderados a intenso. Que sintomas principais são esses? Os fogachos, né? Porque ele realmente diminui muito a qualidade de vida da mulher, né? Além disso, lógico, diminui a perda de massa óssea, né? Então é uma das indicações também, o risco de osteoporose, o risco de depressão também vai diminuir. Então tem vários benefícios aí da terapia hormonal. É importante conversar com o seu médico, ginecologista, Sim. fazer uma programação nesse sentido também é importante, né, doutora? Com certeza, né? Então tem que conversar, tem que fazer exames antes, né? Fazer uma mamografia para ter certeza que a mama está ok, ver o seu histórico familiar, histórico pessoal. E né? jamais ingerir qualquer tipo de medicamento por conta própria, principalmente essa questão hormonal. Cuidado, tem que ser com muita orientação. A senhora ouviu o passarinho de novo? Ouviu? Mais perguntas chegando. É a Flávia Santos, do Rio de Janeiro. Obrigado, Flávia. Deus te abençoe.
Boa noite, Frei doutora. Por que a queda de produção do estrogênio pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares? Pergunta a Flávia, doutora. Muito interessante essa pergunta, Flávia. O estrogênio, ele tem um efeito nos vasos sanguíneos. A gente tem receptor de estrogênio no nosso corpo inteiro, em várias células do nosso corpo. Uma delas são os vasos, né? Por isso que a mulher que tem deficiência do estrogênio, ela vai ter os calores, os fogaches, porque são o quê? É a vasodilatação. Né? Então, os vasos sanguíneos, eles ficam mais fluidos, o sangue flui mais facilmente ali quando a mulher tem estrogênio, né? Então, quando ela está em falta de estrogênio, esses vasos sanguíneos já não vão fluir tanto, ela vai ter mais risco de formar placas de ateroma, né, que são aquelas plaquinhas que podem se soltar e obstruir os vasinhos do coração, os vasinhos do cérebro, causar o AVC, causar o infarto, né? Então, se ela não tem estrogênio, ela pode acontecer isso. Mas, lembrando, como eu falei antes, se for mais de 10 anos, é o contrário, porque a placa de ateroma já está formada, né? Ela já está 10 anos sem estrogênio. Então, já formou placa de ateroma. Mas se você for dar estrogênio, vai causar um efeito contrário. Ela vai dilatar esse vaso, essa placa vai se soltar e vai causar um infarto. Então, doutora, para quem está em casa acompanhando Saúde e Fé hoje, aprendendo barbaridade com a senhora, qual a orientação, então, para aquela mulher que está vivendo esses fogachos, está entrando nessa fase, enfim, o que ela não pode descuidar? Aquela mensagem de uma especialista que atende todo dia situações como essa, doutora. Olha, a primeira coisa, você tem que mudar o seu estilo de vida, né? Se você já não mudou, né? Se você ainda come todas aquelas coisas que a gente colocou lá, processados, embutidos, né? Tentar cortar o máximo possível, tentar comer alimento de verdade, iniciar a prática de atividade física, que isso seja para sempre na sua vida, regular, né? E aí procurar o seu médico, fazer os seus exames preventivos, dosar seu colesterol, fazer sua mamografia e conversar com o seu médico sobre quais são as possibilidades de tratamento para você, né? Se você tem essa possibilidade de fazer uma terapia hormonal, se não tem, fazer os fitoterápicos ou as terapias alternativas e cuidar da sua saúde. É muito importante tudo isso. Hoje o programa teve essa finalidade, né, de trazer a orientação para a mulher. Lembrando que a doutora falou, é uma fase que vem, para toda mulher vem, vida longa para todas as mulheres, para todos nós, na verdade, assim, né? Mas assim, as mulheres vão ter que enfrentar essa fase, né? Ora, aquela idade mais ou menos, mas tem que estar bem, enfrentar com coragem, com esperança, com otimismo, fazer as pazes, né, com essas fases da vida, é muito importante. Importante também que os maridos, que os filhos entendam essas fases que acontecem no corpo da mãe, da esposa, para respeitar, para não exigir, para saber que aquele momento que de repente, poxa, a gente viu antes da menstruação, tem os momentos assim que o corpo está lá modificando, né? Ou seja, é uma descamação, é uma quantidade significativa de sangue que a mulher vai eliminar, etc. Então, tudo isso traz desconforto. Então, se a família não entende, se o marido não entende, uma compreensão, um carinho, um afeto, enfim, um ombro amigo é importante nesse momento, acima de tudo, porque trata-se de vida, de qualidade de vida, viu, gente? Por isso que hoje tivemos o prazer de conversar, minha gente, com a doutora Kádia Frois. Quem quiser entrar em contato, o telefone está na tela, que é o 12 99611 2724, e siga-a, né? Você pode segui-la pelo Instagram, que é DRA Kádia Flores. Está tudo na tela, dê um print na tela, faz isso, dê um print na tela para você também ter o contato, viu? E lá no nosso Instagram, nós já colocamos aí o contato da doutora, você pode entrar lá, curtir a nossa página no Instagram, enfim, começar a seguir, e também a partir dali tem um link da doutora com muito carinho, viu? Opa, não, é verdade isso, doutor? Gente, eu estou vendo aqui, ó, falta 1.999 seguidores, gente. Aproveita você que está acompanhando agora, deixa a gente mudar isso ao vivo, gente. Assim, ó, falta um seguidor para 2.000, seja você que está nos acompanhando, este seguidor de número 2.000, né? Então, com muito carinho, eu quero ainda mostrar aqui, olha,
com muito carinho, que vamos chegar aos seguidores de número 2.000 aqui hoje em nosso programa. Né? Aê! 2003! Olha só! Parabéns! Merece uma salva de palmas, super time! Olha que maravilha! Então aí você aproveita e continue seguindo.